O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em nós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que come de mim viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os nossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 Caríssimos irmãos e irmãs, a igreja hoje se reveste de alegria para celebrar a sua maior riqueza, para celebrar a divina Eucaristia, a Santíssima Eucaristia. Quando nós estivermos nos aproximando da comunhão, nós iremos ouvir a seguinte frase: felizes os convidados para a ceia do Senhor. Meus irmãos, que felicidade poder se aproximar de Jesus Cristo Eucarístico. Nós somos felizes. Mas nós poderíamos nos perguntar: mas padre, mas por que de fato nós somos felizes? O que significa dizer felizes os convidados para a ceia do Senhor? Por que tão grande felicidade? Porque, meus irmãos, Jesus, Ele não quis apenas nos salvar e nos redimir. Isto é, a cruz, ela satisfez plenamente a justiça divina. Jesus Cristo, com a sua paixão,
morte e ressurreição, Ele nos salvou e nos salvou perfeitamente e nos salvou a todos. Não era necessário mais nada, mas aquilo que a justiça divina não exigia, o amor quis oferecer. Isto é, Jesus quis nos dar este grande presente. Como bem disse São Bernardo de Claraval e outros santos, a medida do amor é amar sem medidas. Como Santa Teresinha do Menino Jesus disse, quem ama não sabe calcular. Quando você ama, você quer amar cada vez mais. A alegria de quem ama é amar e amar muito. Quando você fica regulando o que ama, se isso ainda é amor, está prestes a morrer. Mas Jesus nos amou e nos amou até o fim, diz a palavra de Deus. Então Jesus Cristo, Ele quis nos deixar este presente de amor. Nas orações eucarísticas nós iremos ouvir, na véspera de sua paixão, ou na noite em que ia ser entregue, isto é, naquela noite que antecedia a sexta-feira da paixão, Jesus Cristo institui a Eucaristia. Isto é, na véspera de sua paixão, Ele nos deixou este grande presente. E meus irmãos, este adjunto adverbial de tempo, na véspera de sua paixão, na noite em que ia ser entregue, não é apenas um advérbio, mas aqui indica que num dos momentos mais difíceis de nosso Senhor, Ele se lembrou de mim, Ele se lembrou de você. Isso não faz parte da lógica humana. Quando nós estamos sofrendo, nós ficamos ensimesmados. Ora, imagine alguém com dor de dente, só lembra do dente que tem. Algum com problema financeiro, só se lembra daquele problema ou só pensa em como resolver aquele problema. Jesus, na véspera da sua morte, na véspera da sua paixão, na noite em que ia ser entregue, Ele pensava em nós para nos deixar um presente. Isto é, a Eucaristia é a expressão do amor gratuito de Deus, da gratuidade divina, porque, repito, não era necessário que isso Ele fizesse. Ele já tinha nos perdoado os nossos pecados, Ele já tinha nos salvado, nos redimido, mas Ele não queria apenas nos salvar, nos redimir, Ele queria nos alimentar e queria permanecer conosco até o fim dos tempos. Todas as vezes, meus santos, que nós vamos à missa e nós presenciamos e nós participamos do santo sacrifício, nós nos encontramos com Jesus vivo, fisicamente presente. Todas as vezes que nós visitamos o sacrário, nós encontramos Jesus vivo, realmente presente. Ele quis conosco participar. Todas as vezes que nós entramos na fila da comunhão, nós recebemos não uma coisa que você pode pensar, receber a Eucaristia, receber a comunhão como uma coisa. Você vai receber uma pessoa. Ele quis permanecer comigo, com você, conosco. Que mistério admirável. Que mistério adorável. Aquele a quem os anjos no céu adoram, na terra nos é dado como alimento, no véu do sacramento. Aquele que os anjos têm a sua alegria, nos é dado aqui na terra, na comunhão, para permanecer intimamente, profundamente no nosso coração. Eu sou o pão vivo que desceu do céu,
Não é assim que nós ouvimos no Evangelho de hoje, esse trecho tão bonito do capítulo 6 de São João. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. Por quê? Porque quem come deste pão recebe a vida eterna. Recebe o eterno, o Deus eterno. Então quem comer deste pão, quem receber o próprio Deus, viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Não é metáfora, não é poesia religiosa. E não é pelo fato de que quando Jesus isso disse, os judeus entenderam muito bem em que sentido ele dizia. Começaram a dizer, versículo 52. Como é que ele pode dar de comer a sua carne? Isto é, os judeus compreenderam. E Jesus ratifica, confirma, repete. Então Jesus disse, em verdade, vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Os cristãos, meus santos, nunca tiveram dúvidas da veracidade dessas palavras. É Jesus que se dá a nós como alimento, que institui este sacramento para que nós comamos. O verbo em latim é manducare, que significa mastigar. Jesus se deu a nós para que nós comamos o seu corpo e nós bebamos o seu sangue. E a nossa atitude, meus santos, pelo menos a primeira atitude, é a atitude de fé. Uma fé que se maravilha, que fica como que estupefata, espantada. Como assim? Deus se dá a mim em alimento. Mas a minha primeira atitude é esta, de uma fé, de um amor, de uma fé neste amor verdadeiro. Deus me amou de tal maneira, de um modo tão humilde, de um modo tão próximo, de um modo tão acessível, se fez um alimento para no meu coração permanecer. Talvez, meus santos, o convite maior desta solenidade de Corpus Christi seja este de uma atitude de admiração, de uma atitude de assombro. Por quê? Porque nós católicos estamos tão acostumados com a Eucaristia que existe o perigo, e não um perigo longínquo, um perigo distante, mas infelizmente um perigo muito próximo e real, de você banalizar a Eucaristia. Você entra na igreja e se faz uma genuflexão, faz quase que no automático. Depois já se senta, se acomoda e vai pensar na morte da bezerra enquanto o padre não começa a missa. Quando reza, entra na igreja, faz a genuflexão, reza, mas reza a Deus. Eu não estou dizendo que esta oração não foi válida, pelo amor de Deus. Mas você tem que rezar a Deus. Entende? A Deus você pode rezar em casa, no seu quarto. Mas quando você tem Jesus fisicamente presente na Eucaristia, você se volta mais do que nunca para onde Ele está fisicamente presente. Então você se volta para Jesus na Eucaristia. Eu ainda me lembro, quando nós colocamos o sacrário nesta igreja, essa igreja não tinha sacrário. Abriram o olho aqui, não tinha.
O sacrário foi colocado aqui em 2010. Nós não tínhamos crucifixo também. Quando nós colocamos o sacrário, assim, são coisas que Deus nos concede, como que para nos iluminar, né? Uma criança entrou, aí a mãe disse assim: Jesus está aí. Faça a genuflexão. Ela se ajoelhou, voltou para mim, que foi naquela porta ali, eu ia sair para alguma coisa, mas eu ia celebrar a missa. A menina voltou para a mãe e disse: agora parece igreja, né, mãe? Isto é uma criança. Isto é, agora parece igreja. Mas nós católicos estamos tão acostumados que nem fazemos uma reverência de coração. Entrar na igreja e dizer: louvado seja o Santíssimo Sacramento, louvado sejas meu Senhor. Entrar na fila da comunhão e receber Jesus com toda a gratidão, com toda a reverência, com toda a adoração, e voltar para o seu banco e com ele se entreter. Rezar. Não apenas ficar em silêncio ou cantando, ou pior ainda, esperando apenas que o padre diga: oremos, dê a bênção e ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Então receber Jesus com toda a devoção, com toda a piedade, porque como diz São João da Cruz, amor com amor se paga, amor se paga com amor. Então Deus me amou de tal maneira, Deus me amou de uma maneira tão exuberante, tão extraordinária, de uma maneira tão inequívoca, isto é, Ele me amou, nós poderíamos dizer, dá 3 momentos de grande expressão de amor de Deus por nós. A primeira, existem outras, tá? Vou só aqui elencar 3. A primeira é o seu nascimento. Ele nasceu um de nós. Ele se fez criança. Ele se fez pobre. Ele se fez corpo para a nossa salvação. A segunda, Ele morre crucificado, amando-nos e amando-nos até o fim, curando toda a desobediência com a sua obediência, curando todo o desamor e todo o egoísmo com o seu amor total ao Pai e por causa do Pai, por nós. E depois, Ele se faz coisa. Ele se faz um alimento para permanecer conosco todos os dias até o fim do mundo. Até o fim do mundo. Eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Que alegria, meus santos. Diante disso, repito, a nossa atitude deve ser uma atitude de fé, uma atitude de reverência, uma atitude de amor, diante de um tal gesto de nosso Senhor. Hoje, quando o Santíssimo, no ostensório, sair por aqui, sair pela nave da igreja, você é chamado a olhar para o ostensório, a olhar para a hóstia consagrada e não ver apenas a hóstia consagrada, mas ver Jesus, o Jesus de Belém, o Jesus de Nazaré, o Jesus do Calvário, o Jesus da ressurreição. É uma pessoa que nos ama e que se dá a nós como alimento, porque quer permanecer no nosso coração e nos mudar desde dentro. Pois bem, diante de uma atitude dessa, diante de um tão grande amor, a pergunta que deve brotar do nosso coração é: como amar de volta? Se amor se paga com amor, como é que nós iremos amar Jesus? Se nós quiséssemos 2 frutos desta celebração da Eucaristia, eu diria: o primeiro é uma fé mais ardorosa em Jesus Cristo, presente nos altares das igrejas, nos sacrários das igrejas,
nos ostensórios das igrejas. É algo assim. Imagine, meus santos, se nós pararmos para meditar, é admirável. Deus que criou todas as coisas. Deus não criou apenas o mundo, o planeta Terra. Deus criou todos os planetas, as galáxias, tudo que existe. E Deus se apequena de tal maneira que está presente naquela caixinha de metal. Não é surpreendente? Não é admirável? Aquele que sustenta o mundo. Deus sustenta o mundo. Imagine, ninguém nunca pode dizer: parece que Deus não se lembra de mim. Eu rezo tanto, Deus parece que não me ouve, que Deus se esqueceu de mim. Não, meu santinho. Ontologicamente, Deus não se esquece de você, porque se isso fosse possível, você deixaria de existir. Porque eu só existo porque Deus me sustenta no ser. Então Deus se recorda de mim e de cada um de nós. Pois bem, Deus, como nós vemos ali na imagem de Cristo Rei, né? Ele tem o mundo em suas mãos. Deus que sustenta tudo, Ele é sustentado pelas mãos do sacerdote. É admirável. O padre pega aquela hóstia tão frágil, aquela partícula tão frágil e diz: isto é o meu corpo. Depois ele pega o cálice com o vinho e diz: este é o cálice do meu sangue. Tão frágil, tão pequeno. Pois bem, meus irmãos, diante de tal gesto de amor, nós somos chamados a proclamar a nossa fé na presença real de Jesus na Eucaristia. Nós cremos nesta palavra, por mais forte que ela se nos apresente. A minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Isto existe como que um matrimônio espiritual. Quando uma pessoa se casa, ela se torna uma só carne, uma só vida. O marido e a mulher. Pois bem, aquilo que acontece no sacramento do matrimônio, acontece ainda de uma maneira mais profunda, porque embora o marido e a mulher sejam uma só carne, mas ontologicamente o marido não está na mulher, na esposa, e a esposa não está no marido, fisicamente. Quando nós comungamos, Jesus está em nós e nós estamos em Jesus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Este matrimônio, essa união profunda. E meus irmãos, nós precisamos amar Jesus de volta e amá-lo muito. Não é amá-lo pouco. Quem ama não sabe calcular. A medida do amor é amar sem medida. Então peçamos a Deus: Jesus, eu quero te amar e amar muito. Eu não quero te amar com preguiça. Eu não quero te amar com mesquinhez. Eu não quero te amar anotando no caderninho: já fiz isso, tá bom. Eu não quero te amar só fugindo dos pecados mortais. Eu quero te amar fugindo dos pecados veniais. Eu quero te amar vivendo os mandamentos. Eu quero te amar praticando as virtudes. Eu quero te amar fazendo a tua vontade quando a descubro em mim. Quando tu pedes algo a mim, mesmo que não seja uma obrigação, mas se esta é a tua vontade, eu quero até, imagine,
Quase que uma ousadia. Eu quero até descobri-la antes de tu dizê-la a mim. Quem ama é assim. Quando você ama uma pessoa, você fica analisando o que ela gostaria, para que antes que ela manifeste o querer, você já apresenta aquele seu ato de amor. É próprio de quem ama. Essa proatividade, esta inquietação em buscar oportunidades para amar. Então eu amo quando eu faço as minhas orações, quando eu recebo Jesus com devoção e piedade e adoração na Eucaristia, quando eu faço visitas ao Santíssimo Sacramento. Mas eu amo Jesus quando eu ajudo o pobre, aquela pessoa necessitada, mesmo que ingrata, porque eu faço por causa de Jesus. Quando eu perdoo aquela pessoa a quem custa perdoar, mas eu faço isso porque eu amo a Jesus. Quando eu sirvo aquela pessoa ingrata, quando eu me dedico na comunidade, mesmo quando isso me custa, mas todas as coisas eu faço porque eu amo a Deus. Quando eu faço as minhas penitências sem reclamar, misericórdia, não façamos as coisas boas com o coração mau. Vou à missa, não porque hoje é dia obrigatório para os católicos. Não, eu vou à missa com alegria. Não é, ai meu Deus, hoje é quinta-feira santa, né? Desculpa, hoje é Corpus Christi, né? Que quinta-feira santa e Corpus Christi estão muito ligados teologicamente, né? Hoje é Corpus Christi, eu queria ficar em casa dormindo. Não, eu vou à missa e vou com alegria. Quer dizer, são expressões do seu amor. Quando você, no matrimônio, na sua vocação, se torna exigente, até mesmo difícil amar, e você diz, eu vou amar o meu marido, eu vou amar a minha esposa, por causa de ti, Jesus. Tu mereces todo o sacrifício, todo o amor. Aí sim, meus irmãos, o ato de amor de Jesus gera amor no nosso coração e vai nos transformando gradativamente. Jesus, meus santos, Ele quer ser amado, visitado, adorado, recebido e imitado. Amado, visitado, adorado, recebido e imitado. Isto é, aquele Jesus a quem eu visito, a quem eu amo, diante de quem eu dobro os meus joelhos em adoração, a quem eu recebo na comunhão, eu vou imitar. Porque eu não tenho apenas os mesmos sentimentos de Cristo no meu coração, como dirá São Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Eu tenho o próprio coração de Cristo. Repito, eu não tenho os mesmos sentimentos de Cristo, mas eu tenho o coração de Cristo, porque quando eu comungo, eu recebo o Cristo inteiro. Corpo, sangue, alma e divindade, quer dizer, eu recebo o Cristo inteiro, de modo que todas as vezes que eu comungo de uma maneira especial, eu posso dizer como São Paulo, com toda a verdade, já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Imagine, que maravilha. Quando eu comungo, Jesus vive em mim. Quando eu comungo, eu me torno um ostensório. Jesus está ali, fisicamente presente. Amemos Jesus. Peça a Jesus que Ele coloque no seu coração a criatividade dos que amam. Quem ama é criativo. Uma pessoa, quando ela ama o trabalho dela, ela é muito criativa no trabalho. Ela sempre tem ideias e ela faz as coisas antigas com amor novo, ou descobre coisas novas para fazer, porque ela ama aquilo que faz. Quando você ama uma pessoa, você sempre está encontrando, por isso que o amor nunca envelhece, que você sempre encontra maneiras novas para expressar esse amor,
Pois bem, peça a Jesus esta graça. Diga na sua oração, diga agora, diga na hora do ofertório, diga quando receber Jesus, diga durante a procissão de Corpus Christi. Faça a procissão inteira pedindo essa graça. Jesus, dá-me a criatividade dos que amam, para que eu encontre ocasiões para te amar, de modo que todas as circunstâncias da minha vida, os pequenos incômodos, sejam vividos como expressão do meu amor a ti. As pequenas alegrias e as grandes sejam vividas com gratidão de amor a ti. Todo o sacrifício que eu precisar fazer, que eu faça por amor a ti. Que o meu acordar pela manhã, independentemente do horário em que você se acorda, mas para algumas pessoas, se não para algumas, muitas pessoas, acordar sempre é um pouco custoso. Você até acorda, você até levanta, mas às vezes é meio custoso. Se levante, diga: Jesus, eu te ofereço esse pequeno sacrifício, porque eu te amo, para que eu te ame mais. E eu não vou reclamar, Jesus. E eu não vou reclamar. Eu não vou me lamentar. Aí o café não estava muito bom. Eu vou tomar sem reclamar, Senhor, mas em ação de graças. Aí você saiu, não encontrou alguma vaga para estacionar. E a sua atitude primeira é ficar amuado. Não, Jesus, eu não vou reclamar de maneira alguma, porque tu não reclamaste nada. Então, por amor a ti, eu também não quero reclamar de coisa alguma. São coisas tão simples, mas que podem ser vividas por amor a nosso Senhor. E você vai vivendo na sua vida aquilo que São João da Cruz nos chamou a viver. O amor se paga com amor. Que hoje, nesta Santa Eucaristia, em que nós nos recordamos este grande presente de amor de Deus, nós peçamos a Jesus e a Jesus sacramentado que nos ensine a amá-lo e amá-lo muito com todo o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. De pé, proclamemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,